O petróleo é nosso e o lucro é do governo. É muito difícil explicar para a sociedade o papel da Petrobras. A Petrobras foi criada num movimento nacionalista, lá por volta de 1950, após a Segunda Guerra Mundial, sobre uma égide totalmente falsa, de que quem tivesse o petróleo dominaria o mundo. Ou seja, nós não poderíamos ficar nunca dependentes do petróleo. Mas a verdade era a seguinte: ninguém tinha interesse em investir em petróleo no Brasil. E aí o governo assumiu essa função. Como todos os países emergentes, ou países da época chamados subdesenvolvidos, os investidores não tinham interesse em explorar petróleo nesses países. Tanto que a indústria petroleira no mundo todo ela é privada, ou seja, só nos países subdesenvolvidos, ou agora chamados de emergentes, é que o petróleo é monopólio. Não é mais. Depois de muita luta, se conseguiu privatizar o capital da Petrobras, ou seja, mas o governo continua sendo o majoritário. A Petrobras sempre foi um laboratório de experiências ideológicas, sempre militarizada, ou seja, sempre sobre a égide da segurança nacional, da importância de ter o petróleo como sendo a fonte mais importante, ou seja, uma fonte de poder, uma fonte contra o imperialismo americano. Ou seja, coisas bobagens de pós-guerra e coisas da direita, né, que no Brasil assusta todo mundo e acha que é o melhor regime que existe. Bom, são os donos da verdade, o que na verdade ninguém é dono da verdade. Bom, a Petrobras sempre foi dominada pelo espírito de segurança nacional, ou seja, sempre teve presidentes militares, ou seja, sempre teve uma conotação de segurança nacional. Quando nos outros países, simplesmente o petróleo é da iniciativa privada. A questão do pré-sal, né, que foi um momento em que o governo investiu, nesse caso o governo militar, investiu rios de dinheiro na Petrobras para pesquisa de águas profundas. É evidente que o Brasil tem hoje uma grande tecnologia, isso é um bem que o Brasil tem, que é importante para o país. Desenvolveu muitas carreiras, muito conhecimento na área de petróleo, tanto que nós temos a tecnologia de águas profundas. Quando o mundo estava abandonando a pesquisa de petróleo de águas profundas. Primeiro, pelo alto custo de exploração do petróleo em águas profundas, ou seja, em torno de 60 a 80 dólares para extrair o barril de petróleo lá de baixo. Quando você tem um mercado que já chegou até a 30 dólares o preço do barril. Pois bem, a Petrobras, durante o período militar, também dentro da égide da segurança nacional, todos os investimentos foram localizados na Petrobras, no governo Geisel, quem não se lembra disso. E fizeram o quê? Exploração do petróleo, retirada do petróleo e esqueceram das refinarias. Ou seja, tirou o petróleo lá das águas profundas e se constatou que o petróleo é leve. Ou seja, nós temos refinarias para petróleo pesado. Então aquela propaganda política do governo Lula, que nós éramos independentes, nós éramos livres da importação do petróleo, foi uma grande falácia, uma grande mentira, porque o petróleo brasileiro que nós estávamos tirando das águas profundas não era um petróleo que seria refinado pelas nossas refinarias. Ou seja, um erro estratégico básico de quem é uma estatal. Ou seja, que tem uma visão curta, uma visão tacanha a respeito de um determinado assunto. Só vê sobre o aspecto da segurança, não vê sobre o aspecto do mercado. Então hoje o que nós fazemos? Tiramos o pré-sal do fundo do mar e exportamos para a China. Ou seja, o mundo agradece o país que tem uma tecnologia de águas profundas a um custo elevadíssimo e que só exporta quando o preço do petróleo está alto.
Ou seja, quando o preço do petróleo chega a 80 dólares ou menos de 80 dólares, não compensa tirar o pré-sal. Mas mesmo assim nós tiramos. Bom, esse foi um aspecto. O outro grande aspecto de interferência política e ideológica na Petrobras foi da crise do petróleo em 72 e 78, em que o Brasil desenvolve uma tecnologia do pró-álcool, ou seja, uma energia limpa, barata, produzida no Brasil. E o que aconteceu com o pró-álcool? Destruíram o pró-álcool. Por quê? Porque tinha que sobreviver a Petrobras. Ou seja, nós destruímos um parque de produção de petróleo só no estado de São Paulo, perto de 150 refinarias, ou desculpe, de usinas de álcool foram fechadas. E no Brasil esse número aumentou, simplesmente para poder manter o domínio da Petrobras na bomba. Então, destruímos um programa excepcional, um programa de energia limpa, simplesmente para ter a Petrobras, como salvar a Petrobras das más gestões que a Petrobras sempre teve. Ou seja, a Petrobras sempre foi um grande cabide de emprego do governo e uma grande força de pressão para atingir alguns objetivos, às vezes não muito claros. Então, o petróleo ainda continua sendo, no mundo, o grande negócio. Ou seja, os três grandes negócios do mundo são uma empresa de petróleo mal administrada, uma empresa de petróleo mais ou menos administrada e uma empresa de petróleo muito bem administrada. Ou seja, o mundo ainda é carente do petróleo, talvez não mais como combustível, mas também como matéria-prima básica para outros produtos. Então, a Petrobras sempre foi isso. E agora, por que o governo não mostra para a sociedade o lucro que ele tem exportando o petróleo a preço internacional, o lucro que ele recebe da Petrobras por ser uma empresa bem administrada, lucros, dividendos, por que ele não mostra à sociedade o quanto que ele recebe da Petrobras? Ele não mostra por quê? Porque ele precisa pagar a conta, porque é um país que deve constantemente porque gasta mais do que recebe. Essa é a grande enroscada que o Brasil se colocou diante de um produto que poderia ser a salvação do país. Então nós temos essa situação, mau planejamentos, ideologias erradas, ultrapassadas, que levaram o Brasil a essa situação de ter um produto extremamente caro na bomba e ter montado uma estrutura de transporte, uma infraestrutura de transporte baseada em petróleo. Ou seja, tudo errado. E quem paga? A sociedade. Brasil, pátria amada, sempre enganada.